Bora lá, cabeçudinho, cabeçudinha do meu coração, a gente vai falar agora, ó. Já entramos direto, chutando a canela dos segurados obrigatórios. A gente vai falar do segurado empregado, hein? Vem comigo pra gente trocar uma ideia do segurado empregado para a gente conversar sobre os requisitos que vêm a caracterizar o vínculo empregatício. Olha que legal, olha que discussão importante, interessante e relevante que a gente tem que ter. Ó, empregado. Como que eu tenho um cara que é empregado e um cara que é contribuinte individual, que é um trabalhador autônomo? Empregado trabalha de forma subordinada. Empregado é um trabalhador que cumpre regras, que cumpre horário, que usa uniforme, que trabalha de forma subordinada a um empregador. Ou seja, subordinação jurídica é o vínculo que se estabelece entre o empregado e o seu empregador, exteriorizada, por exemplo, no uso de uniforme, no controle de horários, na emissão de relatórios, no controle por parte de alguém em relação ao seu subordinado, em relação ao seu trabalhador. Essa subordinação ela é funcional, tem nada a ver com a pessoa em si. Ela tem a ver com as atividades que a pessoa faz, não faz, pode fazer ou vai deixar de fazer de forma prática. Então, visualiza aí, subordinação jurídica é um dos principais requisitos da caracterização do vínculo. Habitualidade, Vinícius, olha só. A habitualidade, para caracterizar o vínculo do empregado, ela quer dizer que ele é um trabalhador não eventual, ou seja, esse trabalhador empregado vai exercer as suas atividades, a atividade que ele exerce está diretamente relacionada à principal atividade da empresa, ou está indiretamente relacionada à principal atividade da empresa. Ou seja, teoricamente, essa atividade que o empregado está desenvolvendo é uma atividade permanentemente desenvolvida pela empresa. Não é uma atividade que a empresa desenvolve eventualmente. Por isso que ele tem o status de trabalhador não eventual. Exemplo, ó, deixa eu te dar um exemplo prático. O professor num curso preparatório, o curso preparatório vive disso. Então ele exerce uma atividade que a empresa desenvolve de caráter permanente. Um segundo exemplo, Vini, para você visualizar, trabalhar e discutir. Um segundo exemplozinho aí. Ó, eu sou vendedor numa loja de sapato. A loja de sapato vive ali do trabalho do vendedor. Então a minha atividade é uma atividade de caráter permanente. O garçom no restaurante, atividade de caráter permanente. Tudo isso é suficiente para caracterizar o quê? O vínculo do empregado. É diferente do empregado doméstico, que essa habitualidade vai ser caracterizada de outra forma. O empregado doméstico, eu vou caracterizar o vínculo do empregado doméstico dependendo de quantos dias da semana esse cara trabalhe. Deixa eu te dar um exemplo. Empregado doméstico, trabalhando ali 2 vezes na semana. Aí não é empregado doméstico. Quando o cara trabalha mais de 2 vezes na semana, ele caracteriza o vínculo de doméstico. Aí ele caracteriza a habitualidade, que para o doméstico tem um outro nome, continuidade. Pensou em empregado, não eventualidade. Pensou em empregado doméstico, continuidade. Qual é a diferença? A não eventualidade tem a ver com o caráter permanente daquela atividade que está sendo desenvolvida. Já a continuidade tem a ver com a quantidade de dias que o empregado doméstico trabalha para a pessoa, trabalha para a família. Aqui não interessa quantos dias o empregado trabalha, não interessa, desde que ele desenvolva uma atividade direta ou indiretamente relacionada à atividade principal que é desenvolvida pela empresa. Tranquilex, figurex, guardadex aí no teu coração. Vamos lá. Onerosidade. Se eu trabalho, eu tenho direito a receber o meu salário. A atividade funcional não é gratuita. Então, qual é a regra? É você trabalhar e receber. Então, se você trabalha e não recebe, está errado. Porque a regra é o trabalho ser desenvolvido mediante o pagamento de salário. Ô Vinícius, tem exceção? Tem. Tem exceção? Tem. Quando você admite que quer trabalhar e não quer receber. É o trabalho voluntário, mas tu tem que assinar um papel. Tu tem que provar que expressamente tu está admitindo o trabalho
e que tu não quer receber o quê? O teu salário. Essa é a ideia de onerosidade. Fechou? Trabalho voluntário não gera vínculo. Trabalho voluntário não gera vínculo, porque o trabalho voluntário não tem onerosidade. Para que haja o vínculo empregatício, ao mesmo tempo, tem que existir todos esses requisitos ao mesmo tempo. Tranquilo? Beleza? Fechou? Bora lá, bora continuar. Requisito, Vini, pessoalidade. Eu contratei o Zé. Quem tem que trabalhar para mim é o Zé e não é o João. Fechou? Contratei foi o Zé. Eu não contratei o João. Então quem tem que trabalhar para mim é o Zé e não o João. Fechado? Beleza? Então visualiza. O vínculo empregatício, ele se dá intuito personae. Ou seja, Vini, o vínculo de emprego vai se dar em razão da pessoa. Essa é a característica da pessoalidade. Olha só, de repente tu vai fazer um concurso, seja qual concurso for, aquele concurso que você vai fazer, e aí tu tá preparando ali, vou fazer o concurso aqui, vou fazer o concurso ali, e aí o cara concurso, animal, doente, concurso nada, tu vai arrumar um emprego, cabeção, tu vai arrumar emprego, concurso que tu tá fazendo aqui, tu vai buscar um emprego, aí tu chega lá, com licença, eu vim aqui ver se você pode me contratar. Aí o empregador chega, sente aí, beba uma xícara de café. Aí você, pode entrar, professor Girafales, nada a ver. Aí tu vai lá tomar uma xícara de café, aí o cara olha para você e fala o seguinte, meu amigo, você tem CNPJ para trabalhar para mim? Aí tu, não tenho CNPJ, então eu não te quero. Aí tu fica triste, tu fica achando que CNPJ é uma característica intrínseca à sua pessoa que você não tem e que você deveria ter. Aí tu pergunta para um professor ou para um amigo que estudou direito previdenciário, ele vai falar para você, ô seu animal, CNPJ é um documento que formaliza a empresa. Então se ele perguntou se você tem CNPJ, ele queria saber se você poderia trabalhar para ele sem ser considerado uma pessoa física. Beleza? Então, caraca, maluco. Eita ferro. Ele não queria saber se CNPJ tem nada, não tem nada a ver. CNPJ é para dizer se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica. Porque se você for pessoa jurídica, não vai existir o quê? O vínculo empregatício. Só existe o vínculo empregatício quando o contratado é uma pessoa física. Por isso que as empresas hoje, ao contratarem a maioria dos seus funcionários, elas não querem mais pessoas o quê? Físicas. Elas perguntam, você tem um MEI, microempreendedor individual? Você tem um CNPJzinho aqui para trabalhar para mim? Você tem? Você não tem? Você pode? Você não pode? Aí o cara fica louco, o cara fica desesperado. Por quê? Só se contrata agora pessoas jurídicas para que se evite o reconhecimento do vínculo de emprego, porque empregado sempre é pessoa física. O empregador pode ser os dois. O empregador pode ser pessoa física, o empregador pode ser pessoa jurídica. O empregado sempre é pessoa física. Deixa eu te dar um exemplo. Quando a minha sogra contratou a empregada doméstica dela, dona Márcia é pessoa física. Quando o Alfacom contratou os funcionários, Alfacom pessoa jurídica. O empregador pode ser os dois. Já o empregado sempre é pessoa física. Guarda isso aí. Esses requisitos vão fazer o empregado ser empregado. Esses requisitos vão fazer o contribuinte individual ser individual. Esses requisitos vão caracterizar de forma prática e de forma efetiva o vínculo empregatício. Bora continuar. Alteridade, Vinícius. O que quer dizer? Alteridade. Eu até meio que forço a barra colocando alteridade nas aulas. Não é a minha visão pessoal, mas não interessa a minha visão pessoal. O que interessa é a visão das maiores bancas, FCC, FGV, Banca CESP, que elas vão trabalhar aí o teu edital, vão trabalhar no teu concurso. E elas entendem que o risco da atividade econômica não pode ser dividido entre empregador e empregado. Isso eu também entendo. O risco da atividade econômica, ele deve ser absorvido
só pelo empregador. Ou seja, o empregador está tendo prejuízo, Vini, o empregador está tendo prejuízo. Ele pode baixar o salário do funcionário? Pode não. O empregador está tendo prejuízo. Ele pode não contribuir para a previdência do funcionário? Claro que não, porque o risco empresarial, a alha empresarial é do empresário. E ela não pode, jamais em tempo algum, ser dividida com o seu funcionário. Perfeito? Então, ó, requisito da alteridade. O risco da atividade econômica não pode ser dividido entre empregador e empregado. A isso, os doutrinadores ultimamente estão chamando de alteridade e estão classificando a alteridade como se fosse um requisito para caracterizar o vínculo. Eu até acho que é meio que forçar a barra. Mas você guarda no coração e eu te peço falsidade. E você entenda que a alteridade está aqui como se fora um requisito para caracterizar o vínculo. Ou seja, o risco da atividade não pode passar da figura do empregador. É sempre o empregador que assume o risco do negócio. Alha empresarial. Beleza? Vem aqui comigo para a gente continuar, para a gente seguir, definir aqui e guardar no coração. Beleza? Vem aqui comigo para a gente discutir aqui, guardar no coração e trocar uma ideia assim bem objetiva. Beleza? Olha só. Quem também, Vinícius, quem também pode ter a característica de segurado empregado? Quem pode ser classificado aqui, ó, como segurado empregado? Ó, vou te dizer. Trabalhador temporário pode ser considerado empregado. Quem é esse clássico trabalhador temporário? Quem é esse cara? É o cara que complementa ou que substitui na empresa. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu te dar um exemplozinho aqui. Opa, valeu, Léo. Deixa-me beber uma aguinha aqui. Léo é fera. Léo Filé. Segue ele lá. Léo Filé. Segue lá, procura. Léo Filé no Instagram, tu vai achar. O moleque é brabo. TRF agora de 2020, 2021. O moleque é brabo pra caramba. Vou nem falar das outras qualidades. Tu vai ver lá no Instagram do cara. Léo Filé. Segue a Luíse também. A Luíse. Segue não. A Luíse falou, me segue não, me segue não. Luíse Romano. Mas segue o Léo Filé lá. Fechou? Olha só. Vamos lá, vamos lá. Trabalhador temporário. Para que serve o trabalhador temporário? Ou ele complementa ou ele substitui. Deixa eu te dar um exemplo. Fim de ano. Eu não preciso contratar alguém para complementar as vendas? Um vendedor temporário? Preciso. Qual vai ser a característica de segurado dele? Empregado. Vendedor temporário é segurado, empregado. Fechou? Ou ele substitui. A menina está em gozo da licença maternidade. A menina está em gozo da licença gestante. Posso contratar um trabalhador temporário com a finalidade de substituí-la. Sem problema algum, sem problema nenhum. Guarda no coração. Fechou? Vamos lá, Vini. O brasileiro ou estrangeiro? Olha só, entende aí. O brasileiro e ou o estrangeiro que venha a ser contratado desde que, ó, vamos lá, vamos seguir ali o artigo 11 da Lei 8.213. Está aí no teu material de apoio, mas vamos seguir junto. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar onde, Vini? Para trabalhar no exterior. A galera meio que chama esse cara de expatriado. Ex, com X, patriado. Por que eles chamam esse cara de expatriado? Porque ele está aqui na pátria e ele sai da pátria. Ele está, né? Ex-pátria. Doideira. Expatriado. Aí tu visualiza. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar onde? No exterior. Expatriado. Numa empresa cujo capital seja totalmente nacional, numa empresa brasileira, ou numa empresa com a maioria do capital votante seja nacional. Então deixa eu te dar um exemplo. Alfacom está bombando. Todo o Brasil, todo mundo já sabe. Líder nacional. Aí o Alfacom procurou saber o mercado ali na Argentina, como é que está o mercado ali no Chile, procurou ali os países que tem bastante concurso público. Vou montar minha filialzinha, vou montar minha filial. Aí ele colocou Léo Filé ou então a Luíse para que eles sejam um coordenador lá na Argentina, o outro coordenador lá no Chile. Aí eles escolhem
Quem vai para a Argentina, quem vai para o Chile. Beleza? Aí, lá na filial da Argentina, o Léo é o diretor da unidade. Lá na filial do Chile, a Luíse é a diretora da unidade. Estão trabalhando lá. Fechou? Show de bola, estão trabalhando tranquilão. E a contribuição previdenciária deles, como é que vai ficar? Eles estão trabalhando numa empresa nacional, numa empresa brasileira. Qual é a qualidade de segurado deles? Eles vão contribuir para a Previdência Social brasileira na qualidade de segurados empregados. Vão contribuir para o Brasil na qualidade de segurados empregados, expatriados. Beleza? Tranquilo? Ó, seja a empresa totalmente nacional, seja a empresa cuja maioria seja de capital nacional. Te dar alguns exemplos práticos. Petrobras. Petrobras está pelo mundo inteiro. Fechou? Então você está trabalhando na Petrobras lá na usina, lá na base lá petrolífera lá de Pasadena, lá na base petrolífera, seja onde for, Vinícius, não me interessa. A Petrobras tem tudo que é canto. Opa, tu vai estar lá, mas tu vai contribuir para cá, na qualidade de empregado. Bora continuar. Olha só. Na lei fica bem tranquilo tu visualizar esse cara aqui, porque a lei chama esse cara de empregado. Então, qual é a característica do segurado empregado que está trabalhando numa missão diplomática ou numa repartição consular de carreira estrangeira aqui no Brasil? Vamos imaginar, tu é vigilante do consulado dos Estados Unidos. Tu não é servidor público americano, tu não é militar americano, tu simplesmente é um brasileiro que foi contratado para trabalhar lá. Tu está trabalhando no consulado dos Estados Unidos. Aquilo não é território americano para todos os efeitos, beleza? Ainda que você esteja trabalhando no consulado dos Estados Unidos, a tua contribuição previdenciária é para o Brasil, na qualidade de segurado empregado. Tu vai estar trabalhando no consulado, mas vai contribuir como segurado empregado. Guarda isso no seu coração, não vacila e segue o jogo. Trabalha numa missão diplomática ou numa repartição consular de carreira estrangeira e você está trabalhando onde? No Brasil, tu tem o status, tu tem a característica de segurado, sim, totalmente empregado. Vem aqui comigo, deixe-me beber a minha aguinha, só para a gente seguir o jogo. Vambora lá, vambora lá. Bora continuar essas discussões aqui. Vamos. Brasileiro civil, essa é importante para Dedéu. Ó, brasileiro civil que trabalha para a União, e aqui a gente vai ganhar um tempinho, vou até jogar ele na outra parte do quadro já, para ficar bem claro para você. Brasileiro civil que trabalha para quem, Vinícius? Para a União. Em organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo e não é amparado por um outro regime próprio ou por um outro regime previdenciário. Então identifica, ó, brasileiro não militar, porque se fosse militar estaria vinculado a regime próprio. Brasileiro civil que trabalha, ó, envolve aí no teu material de apoio, que trabalha para a União. E se trabalha para a União, ele é empregado. Porra, Vinícius, desculpa, perdão, palavrão, aqui não... Carreira policial pode falar palavrão, aqui não pode não. Beleza? Então, identifica aí. Peço perdão, desculpa. Beleza? Então vamos lá. Ó, brasileiro civil que trabalha para a União, esse cara é o quê? É empregado. Deixa eu te dar um exemplo. Venha aqui comigo, por favor. Vamos imaginar aqui um organismo oficial internacional. Organização das Nações Unidas. Brasil é membro. Ô Vini, vamos lá. O Brasil está lá na ONU, tem a representação na ONU. Vamos imaginar que eu vá representar a União. Qual é a minha característica de segurado? Eu sou empregado. Beleza? Show de bola. Xadex, tranquilex. Ô Vini, e se eu trabalhar para a ONU, na ONU, mas não para a União, para a própria ONU, para o próprio organismo oficial internacional. Neste caso, tu não vai ser empregado, tu vai ser considerado um contribuinte individual. Tu vai dar valor a essa parte aqui do quadro, seu cara de pau, sua cara de pau, meu amiguinho, minha amiguinha, cabeçudinha, tu só vai dar valor
a isso que está aqui no quadro quando tu começar a procurar questões. Começa a tentar fazer exercícios sobre isso que aqui, que eu acabei de botar aqui no quadro. Aí tu vai dar valor ao que o professor Vinícius pediu para você fazer, com todo carinho, educação, sem falar palavrão, hein? Olha só, brasileiro civil que trabalha para a União, ele é empregado. Se eu estou lá na ONU representando o Brasil, eu tenho a qualidade de empregado. Se eu estou lá na ONU representando a própria ONU, eu não fui contratado para representar o Brasil. Eu fui contratado para representar o próprio organismo oficial internacional. Neste caso, tu não é empregado, tu é contribuinte individual. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então, identifica isso, guarda no teu coração e a gente vai continuar. Vamos lá, vamos embora comigo aqui, porque o trem não para, irmão. O trem não para. Ó, tá passando batido. Fechou? Então vamos lá. Ô Vinícius, mandato eletivo. Se você fez um concurso, passou no concurso e depois virou deputado, aí beleza. Porque dependendo do estatuto, o estatuto permite que você seja afastado do seu cargo público e venha exercer um mandato eletivo. Beleza? Acabou o exercício do mandato, você vai retornar ali para o exercício do teu cargo efetivo. Aí não é o caso que a gente está trabalhando aqui, não. Aqui a gente está falando de alguém que exerce um mandato eletivo de forma exclusiva. Alguém que não é um servidor, alguém que não tem uma vinculação a nenhum tipo de regime previdenciário. Então, tu foi eleito deputado federal, senador da República, deputado estadual, vereador, foi eleito, seja qual for o mandato eletivo que te vincule, tu foi eleito para um mandato eletivo federal, estadual, municipal, mas tu não tem nenhuma outra vinculação previdenciária, de regime próprio, por exemplo. Neste caso, qual é a qualidade de segurado? O cara é empregado. Ah, então eu posso dizer que o deputado é meu empregado? Claro, irmão. Deputado é nosso empregado. Deputado é empregado do regime geral de previdência social. A gente tem que parar de tratar esses caras como se eles fossem patrões. Eles não são os nossos empregadores. É a gente que manda nessa bagaça. Consegue fechar? Qual é o fundamento jurídico, Vinícius? Artigo 11 da Lei 8.213. Eles são nossos empregados. Guarda aí no coração. E por fim, dentro desta discussão aqui que a gente está tendo, de forma bem prática, bem leve, bem efetiva, a gente tem o trabalhador que vem exercer um cargo em comissão, mas ele vem exercer esse cargo em comissão de forma totalmente o quê? Exclusiva. Deixa eu te dar um exemplo, assim, bem porrada, para você visualizar e para você guardar no coração. Olha só, ó. Quem exerce um cargo em comissão e já é concursado, já exerce um cargo efetivo na administração pública, opa, deixa eu te dar um exemplo. Passou no concurso do INSS, passou no concurso da Receita, passou no concurso do TRT, do TRF, do tribunal que for, tu passou no concurso. Aí tu estabilizou, tu já tem mais de 3 anos, mais de 4 anos, mais de 10 anos, tá estabilizado, não interessa quanto tempo tem a estabilidade. Tá estabilizado, show. Aí alguém te chamou para tu ser secretário municipal de saúde. É um cargo em comissão. Só que tu não vai ocupar esse cargo em comissão de forma o quê? Exclusiva. E se tu ocupa um cargo em comissão concomitantemente a um outro cargo no regime próprio, as tuas contribuições não vêm para o regime geral. Tu não contribui como se empregado fosse, até porque tu não é. Tu vai contribuir para o regime próprio de previdência. Identifica isso. Ó, tuas contribuições previdenciárias só vão vir para o regime geral de previdência social, as tuas contribuições, se você ocupar o cargo em comissão de forma totalmente exclusiva. Guarda isso, define isso, não vacila. Então, se você já ocupa um cargo porque prestou um concurso público e aí vai ocupar um cargo comissionado, esquece, meu irmão, tu não contribui como empregado. Agora, a partir do momento que tu virou ministro de Estado, ministro da Educação, ministro da Saúde, secretário de Educação, secretário de Previdência, e tu ocupa essa função de forma exclusiva, as tuas contribuições previdenciárias
vão ser realizadas na qualidade de segurado empregado. Fechou? Então, define isso. Bloco fechado, bloco porrada, segurado empregado, não vacila. Coloquei as definições. Quer melhorar o teu estudo? Vai lá no artigo 9º da Lei 8.213 e visualiza ali tudo isso que a gente acabou de falar. Vai no decreto 3048 e visualiza outras figuras. A gente tem, por exemplo, como segurado empregado, algumas outras figuras como jovem aprendiz. Ele não tem previsão expressa na Lei 8213, mas ele tem previsão em outras normas. Jovem aprendiz é segurado empregado. Outro cara que a norma também não prevê, por exemplo, a Lei 8213, mas está previsto em outras normas. É o estagiário que está sendo tratado em desacordo com a lei do estágio. Opa, estagiário, em regra, é segurado facultativo. Em regra, o estagiário é segurado o quê? Facultativo. Mas se você contrata o estagiário e dá atribuições para ele de empregado, ele vira teu empregado. Se tu contrata o estagiário e deixa de cumprir a carga horária estabelecida na lei, opa, ele vai virar empregado da empresa. Então define isso, guarda no teu coração todas essas informações e já sabe. Cansou? Descansa. Não desiste. Beijo grande, valeu!